Há uma espécie de ranking internacional sobre as cidades mais congestionadas do planeta. 3 delas aparecem na ponta: Nova York, Roma e Londres. O trânsito romano é caótico, talvez, desde que por lá circularam as primeiras bigas, né? Lembrando que os romanos têm uma cultura milenar, né? Durante 1000 anos eles dominaram, 500 a.C. até 500 depois de Cristo, eles dominaram boa parte da Europa, foram para a Ásia, enfim. E há uma semelhança entre o trânsito romano e o trânsito aqui de Limeira, essa pobre cidade. Roma teve imperador, aqui também nós temos. O prefeito se comporta como um verdadeiro imperador, né? As pessoas têm medo do prefeito. Eu nunca vi na história de Limeira alguém temer um agente público. E a outra semelhança é que o trânsito romano é caótico e o nosso também é. Porque aqui, a exemplo das atitudes do imperador arrogante Mário I, aqui em Limeira também ocorre o seguinte: o pessoal do trânsito também se acha na mesma sintonia de arrogância. Eles fecham o trânsito a qualquer hora do dia, fazem interdições, e vale lembrar que Limeira tem algumas ruas importantes, alguns corredores, por exemplo, a Rua Tiradentes, a Rua Boa Morte, a Rua Doutor Trajano, Senador Vergueiro, Carlos Gomes. Se essas ruas ficam interrompidas, elas simplesmente desviam o trânsito para as ruas próximas. Aí há um congestionamento generalizado. Anteontem à tarde houve um caso desse aí, interromperam a Capitão Quel. A Capitão Quel recebe todo o trânsito que vem da Rua Boa Morte para a parte baixa da cidade. Interromperam, aí todo mundo teve que descer, fazer o contorno lá no viaduto Antônio Férez. Bom, é lamentável que os nossos especialistas de trânsito não considerem o fato dessas obras, pequenas obras, reparos, sejam feitos no período noturno. À noite, o centro de Limeira fica às moscas. É terra dos desocupados, né? Das prostitutas, também dos consumidores de drogas. Então, vale a pena. Quem sabe a gente tem a chance, porque agora não vai acontecer absolutamente mais nada. O imperador manda e está acabado. Quem sabe lá na frente nós tenhamos um prefeito que olhe com mais atenção para os motoristas. Farol de Limeira está no ar. 15 de agosto, ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira, lembrando que no segundo bloco aqui do nosso programa, a presença da nossa podcaster, né, da Karina Penteado, e hoje ela irá entrevistar a Letícia Bigon Cortez, aqui falando sobre estética aqui no nosso Farol, Érica Cortez.
segundo bloco aqui do nosso programa. Vamos fazer contato agora com José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Alô, Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Outro para você, Beto, e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Enquanto eu estava desenvolvendo o editorial, o Neto me cochichou aqui que ontem teve também um problema na Santa Josefa. Então a coisa funciona assim, Zé. Para a gente que circula no centro, né? Eu venho trabalhar no centro, volto para casa, depois eu volto depois do almoço para o centro, saio do centro 6:30 da tarde. É uma situação horrorosa, porque eles simplesmente colocam os cones e não dão suporte de alternativas para o motorista. O motorista que se vire. Agora pela manhã eu vi também, não era bem uma interrupção, mas era um afunilamento de duas ruas importantes também, não vou me lembrar agora. Então é assim, agir com arrogância em relação ao motorista, né? Ou, quer dizer, eles não entendem, Zé. Desculpa, eu tô bem chateado e bem revoltado Não, com isso. mas Eles não mas entendem. é. Por exemplo, você, assim como eu, já levou filho na escola. Eu, há muitos anos, Sim, levava. sim, O Giovanni isso. cruzava a cidade, porque a gente morava num ponto e para atravessar a cidade para até o outro, lá em cima, lá perto do Jardim Montezuma, era um caos. Agora, eles é muita arrogância, eles têm que dar suporte para os motoristas, né? Quer dizer, o motorista está ali e outra coisa. Por isso que o motorista fica correndo o tempo todo. A gente se assusta com gente correndo, por quê? Porque está atrasado. Você tem percebido isso também, Sinas? Tenho sim, Beto. Às vezes você se surpreende, né? Você está trafegando assim, dentro do horário, tudo normal, né? De repente, tudo congestionado, né? E aí, muitas vezes, como você disse no editorial, é alguma obra ali que está acontecendo, eles vão lá, colocam os cones, né, Beto? E você é pego de surpresa, né? Porque se você soubesse que aquela obra estaria acontecendo naquele exato momento, primeiro você tentaria desviar daquela rota, né? Segundo, você também sairia um pouco mais cedo, né, Beto, para que o seu compromisso, o seu horário não fosse atrapalhado, né? Mas é isso que você falou, né? Esse tipo de arrogância é exatamente isso, você fazer uma obra num local sem avisar com antecedência, né, Beto? Eu entendo, existem situações, Beto, por exemplo, se estourar um cano agora numa determinada rua, é lógico que você tem que ir lá fechar para evitar de acontecer algum acidente. Mas também existem aquelas obras que você pode avisar com antecedência. Quando uma empresa, tipo, seja a Eletro, a BRK, a de companhia de gás, né, Beto? Ó, vai fazer uma obra de dia tal, tal horário, em tal local. Aí você avisa a população com antecedência, mas isso dificilmente acontece, né, Beto? Sempre o motorista é pego de surpresa e acaba daí tendo que ficar congestionado aí pelas ruas de Limeira. Eu vou abordar esse assunto, inclusive, daqui a pouquinho aí com o Montorim, sobre propostas, né? Porque se fala tão mal do outro candidato, de outro e tal, mas ninguém apresenta propostas, né? E parece que apresentar propostas para a classe média faz mal para a eleição, né? É como se não existisse a classe média. Né? Como se existisse Sim, eleitor de baixa renda, né? Com as suas carências, evidentemente, mas todos têm que ser lembrados. Não há distinção, todos somos iguais perante a lei e deveríamos ser sim. iguais também perante ao administrador público. Todos são filhos, né? Da mesma cidade, naturais ou não. É Todos, isso aí. todos pagamos impostos, né, Beto? É. Eu queria falar outros filhos aqui, mas deixa para lá. Mas vamos lá. O fato é o seguinte: você traz uma informação importante. Nós tivemos um trágico homicídio há mais de 2 anos, 3 talvez, e está acontecendo o julgamento de quem cometeu esse assassinato. Isso, Beto. Na verdade, o crime aconteceu em abril do ano passado, né? Num bar, Beto, lá no Jardim Ouro Verde, né? Bom, a Márcia Silva de Souza, Beto, uma mulher de 44 anos, estava ali com algumas amigas, né? Estavam ali tomando uma cervejinha, né? À noite e tal. De repente, apareceram dois homens. Um deles, Beto, de 39 anos, ficou ali algum tempo e de repente ele percebeu que estava sem o celular. Aí ele começou a acusar a Márcia, né, que estava numa mesa ao lado,
de ter furtado o seu celular. E ela, não, eu não tô com nada aqui não, eu tô aqui com as minhas amigas, tomando uma cervejinha. E ele, porque se você pegou meu celular, você pegou meu celular, e começou a ameaçá-la. Olha, se eu não, eu vou embora daqui, vou tentar achar meu celular, se eu não achar, eu vou voltar aqui. Começou a ameaçar essa moça, né? Bom, ela achou que era apenas alguém que estava bêbado ali, né, Beto? E ficou com as amigas ali. Bom, o fato é que passados alguns minutos depois, Beto, esse cidadão voltou com uma faca e já deu um golpe fatal nessa mulher, Beto, que estava sentada ali, né, tomando a sua cerveja. Depois ele acabou fugindo, né, do local e ainda acabou pegando aí uma carona com um conhecido dele, né, e foi até Piracicaba, Beto, na Rua do Porto, onde ele foi deixado lá. A polícia fez a investigação e descobriu que ele havia sido deixado lá na Rua do Porto, em Piracicaba, foi até o local e conseguiu localizá-lo. Ele é um cidadão, Beto, que não é tão difícil de identificar, porque ele possui muitas tatuagens, inclusive no rosto, né? Fato esse que facilitou aí a identificação dos policiais, né, em relação à sua presença ali na Rua do Porto. Então ele foi trazido, está preso desde aquele dia, né, do dia em abril lá de 2023. E aí, Beto, hoje, né, agora está marcado, pelo menos, né, a gente entende que às vezes algum julgamento pode ser remarcado, algum problema acontecer ali com algum jurado ou com a própria defesa desse homem, né? No entanto, está previsto, né, para começar agora, entre 10 e 10 e meia, o julgamento, então, aqui no Fórum de Limeira, né, Beto? Fórum Spencer Van Pré, desse homem aí de 39 anos que matou a Márcia Silva de Souza aí de uma maneira fútil, né? Totalmente. E ele estava errado ainda, Beto, porque depois, quando os guardas municipais que atenderam a ocorrência foram até a casa desse cidadão para tentar localizá-lo depois do crime, Beto, a esposa desse cidadão disse que o celular dele estava na casa, na própria residência. Ou seja, ele se confundiu, né? Acabou matando uma pessoa por um motivo pelo qual essa pessoa não devia nada. Ela não tinha furtado o celular dele, que estava na própria casa dele. Mesmo assim, esse cidadão, então, acabou cometendo esse crime violento, tirou a vida dessa mulher e agora vai passar pelo julgamento hoje aí. Espero que ele seja condenado, Beto. Também, igualmente, a gente espera a justiça, né? Que a justiça seja feita. Tá bom. Zé Antônio, deu ruim de novo, hein? Deu, Beto. Realmente o time do Botafogo jogou muito bem ontem. O Palmeiras fez uma partida ali razoável, né? Não vou dizer que foi tão ruim assim, mas enfrentou um time, Beto, que também tem ali um esquema de jogo bem planejado, né? Um treinador muito bom também. E ele tá, Beto, com um time assim, como eu falei, entrosado e com atacantes rápidos também, né? E justamente a mesma arma que o Abel sempre usou, Beto, agora ele está provando aí do próprio veneno, né? Porque o Botafogo também tem ali bons armadores que lançam as bolas aí para os atacantes, e ontem eles foram em duas jogadas desse tipo, né, Beto? Que a bola é alçada aí por cima da zaga, eles acabaram marcando 2 gols. Agora, quarta-feira que vem, no Allianz Parque, o Palmeiras vai precisar aí vencer por 1 gol para levar aos pênaltis e por 2 gols para avançar de fase aí, para na próxima fase enfrentar São Paulo ou Nacional, né? Que inclusive jogam hoje no Uruguai, Beto. Então, o jogo de ontem não foi do Campeonato Brasileiro? Não, Beto, ontem o jogo foi pela Libertadores, né? Libertadores, tá legal, tá legal. Não, eu tô vendido. Quer dizer que a vitória do Corinthians também foi então pela Sul-Americana. Sul-Americana, tá. Bacana. Inclusive ontem, Beto, num jogo atrasado, o Inter venceu o Juventude e acabou colocando o Corinthians de novo ali entre os 4 últimos colocados, né? Porque o Inter tinha vários jogos atrasados ontem. Né? O Inter foi eliminado das Copas, né? Não está mais na Sul-Americana e também não está mais na Copa do Brasil, então ele jogou com o Juventude um desses jogos atrasados e passou o Corinthians aí na tabela, e agora o Corinthians está aí em 17º lugar, velho. Tá. Não, eu estava vendo a sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro, meu Deus do céu, os próximos 4 jogos são terríveis, né? Fluminense fora, Fortaleza fora, depois Flamengo em casa, só tem bucha, velho. É isso aí, só bucha, não tem moleza não.
Tá muito bem. Não tem para ninguém. Valeu, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Ótima quinta-feira. Até amanhã. Até amanhã, Beto. Tchau, tchau. Valeu. Esse José Antônio Encinas, nosso companheiraço aqui. Fala com outro companheiraço aqui, Antônio Cláudio Bontorim, que já está conectado, já está de olho nas redes, já está de olho no noticiário. Bontorim, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham por aqui. Um ótimo dia. Temperatura já subindo, né? Já tendo uma elevação mais acentuada, o que indica que teremos realmente um final de semana com calor novamente. Ontem eu gostei da temperatura, Cláudio, porque às vezes eu saio aqui do escritório, né? Eu encontro com meu irmão à tardezinha, às vezes ele vem aqui 5 horas, 5 e pouquinho, e de quarta-feira tem um lugar aí que faz uma promoção de chopp, né? Metade do preço. E é bom o chopp também, não é aquele chopp que você paga meio, mas ele é horroroso. E aí ontem deu pra gente tomar um chopp, Cláudio, porque estava uma temperatura mais agradável, 6 horas da tarde, 6h30, por aí. Então já tinha muita gente aí frequentando, voltando a frequentar à noite, né? Isso é muito bom. E isso é um sinal que a temperatura mudou mesmo. Estava bem agradável, inclusive. Eu saí do meu apartamento que estava gelado, fui para a academia, né? De bermuda e camiseta e estava quente. Fora estava quente, mas dentro estava gelado. Exatamente. Cláudio, amanhã tem dia de debate farol, tem vários assuntos, talvez a gente resvale nisso que eu vou te falar agora, que é o seguinte, foi assustadora a pancadaria do último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? Principalmente entre o Pablo Marçal e o Boulos, né? O Guilherme Boulos, né? Diz que saíram quase aos tapas e bofetões depois. Tá. Mas eu queria, antes de falar do lado político, eu queria te falar do território da internet, porque a gente sabe, o período eleitoral começa na sexta-feira, propaganda obrigatória de rádio e TV e tal, com aquelas restrições, mas não há, em tese, restrições para a exibição dos candidatos pela internet, né? Ponto. Aí lógico, tem algumas limitações quanto a impulsionamento, a despesa, inclusive a Tabata Amaral já entrou com pedido de investigação contra o Pablo Marçal, mas o que está me chamando a atenção é o seguinte, alguns candidatos são mais especialistas que os outros na internet, né? E nesse território aí me parece que o Pablo Marçal está nadando de braçada, fez 34, 36 postagens de recortes desses debates. Eu vejo isso como uma novidade nessas eleições, viu, Cláudio? Olha, Beto, o Pablo Marçal, né, a gente sabe, é um coach, né? Um profissional de treinamento que esteve muito em alta até pouco tempo atrás. Hoje já não se fala mais tanto assim, embora haja coaches bem conhecidos, né, que mantêm a sua atividade, mas ele tem uma especialidade nessa área da internet e por isso ele faz isso, né? E olha, o uso vai ser realmente muito pesado por parte desses candidatos que sabem, quer dizer, eles próprios sabem, mas de repente pode acontecer o contrário, que não tem condições, né? Eles entram para tentar deixar o nome mais conhecido ou se lançar na política aí futuramente, porque são mais jovens, né? E então fazem essa festa, mas a pancadaria realmente, eu assisti uns trechos, foi um debate promovido pelo Estadão, pela FAAP e por mais uma entidade que eu não me lembro qual agora. E eles discutiram bravos, né? O Pablo Marçal, inclusive, pegou a carteira profissional do Boulos, né? Exibiu a carteira profissional como se fosse do Boulos, e disse que estava vazia, aquela coisa toda, né? É aquele espetáculo que o coach gosta de fazer. Mas é muito engraçado, realmente. E, além de engraçado, Beto, esses debates, esses primeiros debates, eles têm sido compostos de ataques pessoais apenas. Você não ouviu ainda nenhum candidato falar de programa de governo, né, ou de obras, projetos, a não ser o Pablo Marçal, que quer construir
passarelas sobre a cidade de São Paulo para as pessoas caminharem pelo alto, né? Você não ouve projeto, você não ouve um programa de governo. Dá a impressão que esses candidatos, mesmo o atual prefeito, que é candidato à reeleição, não tem programas de governo, assim como a gente não vê programas de governo sendo difundidos por aqui, pela internet, pelos candidatos, né? A candidata do prefeito, por exemplo, a Érica Tanque, só aparece ao lado do prefeito nas obras que ele vem fazendo. Isso realmente não é programa de governo, não é projeto, e a gente sabe que é apenas uma tentativa de pular e aproveitar o cavalo que está passando encilhado, né? Então, Beto, vai ter muito uso da internet realmente. Existem algumas restrições, como impulsionamento, como você disse, né? Os gastos com esse impulsionamento, como ele deve ser, qual é o limite, mas os candidatos que têm mais condições e que conhecem melhor essa ferramenta vão se aproveitar dela, sim, com certeza, Beto. E a gente sabe que ela tem penetração, porque hoje a televisão ela vive de streaming, né? É difícil você ver alguma coisa que não seja por um streaming. Séries, filmes, própria reprise de programas. E então eu acho que a televisão comercial, como a gente está acostumado a ver, ela tem assim um ligeiro declínio, e a propaganda eleitoral você sabe que é assistido por poucos. É importante? É importante, mas não tem aquela visibilidade que tinha antigamente, né? E no início, com certeza, vai ser pancadaria entre os candidatos e nada de programas de governo, né? Cada um vai explorar o lado podre do seu oponente, sem se preocupar em mostrar o seu lado positivo. Essa é uma estratégia relativamente antiga, né, Cláudio? Mas é válida até hoje, né? Você não enaltece as suas propostas, você tenta diminuir o seu adversário. E aí, nessa de diminuir o adversário, você vai para o campo pessoal, você apela, você fala isso, fala aquilo e tal. E por exemplo, o trânsito, né, que eu estava comentando com o José Encinas, né? Eu percebo, Cláudio, que muitos candidatos, inclusive a vereador, né, parece que tem receio de falar de determinados temas que são mais ligados à classe média, mas eu digo assim, média, média alta, média baixa também, porque existem carros mais antigos circulando por Limeira, por exemplo, existem algumas profissões que não dão um rendimento muito alto, né? Prestadores de serviço, né? Daqueles serviços mais básicos. Você vê que o sujeito vai lá com um carrinho econômico, lá caindo aos pedaços, às vezes, o carro. Isso é dificuldade, Cláudio, porque se ele tivesse mais dinheiro, ele ia comprar um Porsche para prestar esse serviço. Porsche não, porque mata os outros, né? Mas eu digo assim, e uma vez eu ouvi a Miriam Leitão falando, na época do governo Bolsonaro ainda, aquela questão dos combustíveis, preço dos combustíveis, ela falou claramente, achei um absurdo aquele, mas não subir os combustíveis privilegia as camadas mais ricas da população. Que rico, sai na estrada para você ver a condição dos veículos que circulam aqui no estado de São Paulo. A gente está sempre viajando lá, eu para Serra Negra, você lá para São Pedro. Eu acho que você, assim, querer identificar quem possui um veículo, seja ele de que ano, seja ele de que marca, como uma pessoa privilegiada, Cláudio, vai me desculpar, mas eu acho que é um erro grotesco. Eu acho que o carro é que deveria ser mais acessível, os carros novos são caríssimos, inclusive esses elétricos, né, uma tendência mundial, mas eu não acho certo. Eu acho que a classe média merece respeito, porque todos, como eu disse para o Zé, são filhos da mesma cidade, merecem o mesmo respeito, viu, Cláudio? Sim, Beto, com certeza. E essa questão dos ricos, nós sabemos que os ricos, de fato, pouco se importam com isso, né? Não prejudica, porque eles nunca são prejudicados, porque eles vão continuar ricos, vão continuar se enriquecendo, e realmente quem mais sofre é a classe média, né? E quando nós temos problemas de trânsito, né, nós temos que lembrar que nós pastamos
como se fosse num campo de gado e de cavalos, né? Porque não tem saída. Limeira não tem saída, tem um plano de mobilidade aprovado pelos vereadores, mas até agora a gente não vê melhorias. E não vai ver, Beto. O trânsito é uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo, todo dia tem alguma coisa para se falar sobre ele, mas realmente não tem jeito. E o acesso, né, a veículos realmente hoje está mais difícil, ele está muito caro, isso daí tem realmente impactado, né? E tem também o dedo do governo, porque o imposto é muito alto. Vamos ver agora, assim que for aprovado o projeto, toda a regulamentação da reforma tributária, vamos ver se esses impostos vão cair, porque hoje você paga só em impostos praticamente o valor do carro inteiro, né? E esses impostos vão para o governo e a gente não tem retorno disso na melhoria do trânsito. E como você falou, basta pegar uma Anhanguera, uma Bandeirantes, por exemplo, basta pegar uma Piracicaba-São Pedro, por exemplo, que eu uso muito, para você ver a quantidade de veículos. A Limeira-Piracicaba ainda é um pouco mais tranquila, né? Mas de Piracicaba a São Pedro é um terror, Beto. Apesar da pista duplicada, realmente é um problema sério. É muito movimento e você imagina, né? Com o pedágio, esse movimento não diminuiu, as pessoas estão gastando mais, mas não estão deixando de viajar ou de se locomover para o trabalho, né? A maioria, com certeza, se locomovendo para trabalhar, né? De fato, é um problema que vem governo, sai governo, ninguém se importa com isso. Amanhã queria esticar um pouco mais essa questão da internet contigo, mas certamente nós vamos falar sobre isso no nosso debate Farol, que começa às 10h30 com a presença do Dr. Renan Félix, médico e analista político. E estaremos aqui para debater, Cláudio. Por enquanto, muitíssimo obrigado e até amanhã. Até amanhã no Farol de Limeira e no debate Farol na sequência, né? Vamos conversar sobre isso assim, porque é um assunto muito importante e amanhã começa praticamente a campanha eleitoral, né, dos candidatos, então é importante a gente debater essa questão da internet, Beto. Bom dia, uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Até amanhã. Muitíssimo obrigado. Vem aí Karina Penteado, aqui no nosso Farol de Limeira, mas antes o comentário esportivo do nosso grande companheiro, corintianíssimo, César Roberto, e eu volto amanhã às 10. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem nós tivemos uma partida atrasada pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Beira-Rio, o Internacional venceu o Juventude por 2-1. Com este resultado, o Internacional agora passou para a 12ª posição na tabela com 25 pontos ganhos e o Juventude é o 13º colocado, também com 25 pontos. Só que o Internacional tem um gol positivo e o Juventude tem um gol negativo. A 23ª rodada do Brasileirão já começa no próximo sábado, hein, com um jogo interessante. Fluminense e Corinthians, sábado à noite no Maracanã. As duas equipes lutando aí, né, para sair da zona do rebaixamento no atual Brasileirão. E aí, no domingo, uma rodada também de bons jogos. Em São Paulo, o clássico Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. E no Maracanã, ou melhor, no Engenhão, né, no Newton Santos, Botafogo e Flamengo. Sul-Americana, Beto, a bola rolou ontem, hein? Lá na Argentina, Rosário Central 1, Fortaleza também 1. Bom resultado para o time cearense, que terá o jogo de volta na próxima quarta-feira, lá no Castelão, na capital do Ceará. Tivemos ontem também o Palestino do Chile empatando em casa com o Independiente de Medellín 2-2. E a LDU foi derrotada pelo Lanús, lá no Equador, pelo placar de 2-1. Hoje, a bola ainda rola pelas oitavas da Sul-Americana. Nós teremos às 19 horas em Curitiba, Atlético do Paraná e Belgrano. O Libertad do Paraguai vai receber o Sport Ameliano. E na Argentina, para mim, o melhor jogo desta noite, né? Boca Juniors contra a equipe do Cruzeiro, marcado para as 9h30 da noite desta quinta-feira. Libertadores da América, Beto.
às oitavas de final, nós já tivemos o São Lourenço com o Atlético Mineiro empatando em 1-1 na terça-feira. Também na terça, o Grêmio de Porto Alegre venceu o Fluminense por 2-1 em Curitiba. Também na terça, o Colo-Colo do Chile venceu o Júnior Barranquilla da Colômbia por 1-0 no Chile. Nós tivemos ontem, lá em Montevidéu, olha o Peñarol, hein? Meteu 4-0 no The Strongs da Bolívia, bom resultado, até porque na próxima quarta-feira o time uruguaio vai fazer um jogo de volta numa altitude aí de quase 3 mil metros, né? Então, Peñarol 4, The Strongs 0, jogo realizado ontem lá em Montevidéu. Tivemos ontem também, lá no Engenhão, o Botafogo vencendo o Palmeiras por 2-1. Bom jogo, viu, Beto? Principalmente no primeiro tempo, né? O Botafogo abriu o placar 1-0, o Palmeiras buscou um empate 1-1 e depois o Botafogo fez 2-1, dando números finais a essa partida. Botafogo 2, Palmeiras 1. Jogo de volta marcado para a próxima quarta-feira, dia 21, 9h30 da noite, no Allianz Parque. Hoje, mais 2 jogos. O São Paulo vai até Montevidéu às 19 horas enfrentar o Nacional do Uruguai e o Flamengo às 9h30 da noite desta quinta vai enfrentar o Bolívar lá no Maracanã. O Flamengo tem que fazer hoje, na minha opinião, aquilo que o Peñarol fez ontem, né? Fazer uma boa margem logo mais à noite no Maracanã para evitar de jogar contra o Bolívar na próxima quinta-feira numa altitude significativa. Beleza? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Se você, meu amigo, você, minha amiga, necessita de um escritório de total confiança, eu indico Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, contabilidade em geral, abertura e encerramento de empresas, procure por Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto, uma boa quinta para todo mundo e sorte para o São Paulo logo mais à noite lá no Uruguai. Até amanhã. Bom dia, Farol! E hoje eu estou acompanhada aqui da doutora Érica. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. É um prazer sempre. E a doutora Érica, a gente é dona de uma clínica maravilhosa daqui de Limeira, de estética. E esse é o assunto que iremos falar hoje aqui com você, que é um assunto que gostamos muito, né? Principalmente as mulheres. Os homens também gostam, mas é muito mais mulher, né, que gosta. O público feminino é sempre muito maior. Hoje em dia os homens estão chegando cada vez mais, mas a mulher é a maioria. É, né? E ali a sua clínica, você mudou de endereço, você está com a clínica nova, né? Isso, a gente mudou de endereço, deu uma mudada na cara, assim, no nome. Então, agora é Sundara Garden Spa, porque a gente tem um jardim, é uma casa, mas a gente tem uma equipe muito completa, a equipe se manteve, todas as atividades nós mantivemos e a gente só mudou de endereço mesmo. E ali você não tem só a estética, você tem as terapias holísticas, aquela parte, né, que integrada. A gente tem toda uma equipe. Então, eu que sou fisioterapeuta dermatofuncional, para quem não sabe, nada mais é do que a área estética dentro da fisioterapia. E aí a gente tem psicóloga, nutricionista, micropigmentação de sobrancelha, naturologia, pilates, osteopatia. Então, é um lugar realmente que você pode se conectar, tratar o corpo, tratar a mente, se tratar por completo. E hoje em dia está muito em alta isso do autocuidado, né? Acho que principalmente porque as mulheres, nós temos, assim, gente, 1000 coisas para fazer
no mesmo dia, né? Então, acho que essa parada, essa parte de estética, isso que você traz, assim, que é tudo complementar, ele tem tudo no mesmo lugar, isso que meio facilita também, né? Esse autocuidado está muito na moda, né? Sim, e a gente fala muito sobre autocuidado, porque hoje toda mulher, ela sabe como é que é equilibrar todos os pratos, né? Então, a mulher mãe, a empresária, a profissional, a esposa, ela tem a casa. A mulher, às vezes, ela não faz o mercado, mas ela faz a lista do mercado, né? Ela é a cabeça, mais ou menos, da casa, né? Ela não precisa levar e buscar o filho na escola, mas é ela que olha a agenda, ela que vai na reunião, na maioria dos casos. E quando a gente tem um lugar que você pode fazer tudo no mesmo lugar, facilita muito a vida dessa pessoa, né? E aí também a gente consegue fazer, inclusive, planos mensais, né? Para essa pessoa, eu brinco, assim como você paga a mensalidade da escola, do inglês, a academia, também pagar uma mensalidade para você se cuidar. Porque daí você não se esquece, né? Exatamente, você se obriga a ficar na agenda. Eu estou pagando, não preciso ir lá fazer meus tratamentos, vou cuidar de mim. Mas fala para mim uma coisa, eu também sou formada em fisioterapia e também especialista em dermatofuncional, mas eu não estou na área. E eu lembro que, assim, tudo muda muito rápido, tecnologia em cima de tecnologia, cosmetologia avançando cada vez mais. E hoje, como que está tudo isso? Eu quero saber, assim, dessa tecnologia, está muito avançado, tem muitos tratamentos diferentes? Então, eu descobri aqui que eu tenho uma colega de profissão. Engraçado que eu tenho uma profissional que ela trabalhou comigo bem lá no comecinho, ela parou por conta da maternidade, 6 anos depois ela volta a trabalhar com a gente, e até numa conversa que a gente teve essa semana, ela falou assim: Érica, como as coisas mudaram em 6 anos. E muito rápido, E né? rápido. E engraçado que pra gente que está ali no dia a dia, eu ainda falei... Mudou? Ela falou, nossa, Nem percebi. Eu sinto muita diferença, mas realmente, todo ano a gente tem uma tecnologia nova, e os estudos científicos dentro da área da dermatofuncional têm aumentado. E isso é muito bom, porque hoje a gente trabalha com comprovação científica e tem algumas coisas que caem por terra, né? Então, antigamente, hoje um assunto que está muito em alta, que a gente fala muito, é sobre lipedema. Antigamente, a gente sabia que existia lipedema. Mas ninguém... Ponto. Ninguém tratava lipedema, ninguém sabia. Não conhecia muito, né? Não, quem que atingia, a quantidade de mulheres, quais os tipos de tratamento. E hoje, a gente fala muito de lipedema e antigamente a gente tratava como uma celulite. E hoje o tratamento já é completamente diferente, a gente traz informações novas. Então, até ontem eu estava com uma paciente que eu tratei ela há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, e aí ela voltou e aí a gente estava discutindo sobre lipedema. Ela falou, nossa, mas antes não se falava disso. Porque antes era assim, a celulite era só aquela coisa feia, que incomodava e que os homens também não gostavam e a gente tinha que tirar de qualquer maneira. E não é bem assim, né? Não, e o lipedema, ela é uma doença que não tem cura, que a gente consegue melhorar com tratamento convencional. Hoje já tem as cirurgias plásticas muito avançadas pro lipedema, mas não é todo mundo que quer ir para a cirurgia, não é todo mundo que pode ir para a cirurgia. E aí como é que a gente olha isso para o tratamento convencional? Aquela mulher, ela tem mesmo um aspecto de celulite, mas isso não significa que ela é desleixada, isso não significa que ela está acima do peso, não significa... E aí as mulheres falam assim, Érica, tudo bem, é legal saber isso, dá um quentinho, mas eu quero me livrar disso. Porque, nossa, antigamente esse negócio de celulite era assim, era uma coisa assim... horrorosa. Hoje, acho que ainda mais assim, as mulheres ainda que assumem, mas assim... não gostam, mas tipo assim... Mas tem a aceitação celulite. do corpo. Isso, eu tenho celulite mesmo, todo mundo tem celulite e tá tudo bem. Mas antes, não. Porque eu me lembro, mesmo de adolescente, as meninas, era uma preocupação. Sim. Porque lá atrás era uma coisa, assim, um tabu, tipo assim,
porque os homens não gostavam. E hoje é diferente. Hoje a gente, tipo, não ligo para o que o homem está pensando disso, não. Eu tenho celulite, mas eu não assim, quero ter. Eu mesmo tenho pacientes de todos os jeitos. Eu tenho paciente que fala assim, Érica, eu me incomodo, eu tenho vergonha, mas para o meu marido tá tudo bem. Né? E muitas vezes o homem, de fato, ele nem sabe se aquilo é lipedema, né? Celulite, se é estria. Tem homem que não sabe nem a diferença de estria para celulite. E as mulheres, obviamente, elas se importam, mas hoje com um olhar diferente. E aí eu falo, para uma pessoa que tem lipedema, não adianta querer milagre, é um tratamento a longo prazo. Demora, a gente tem que pensar nisso como um tratamento de saúde, porque faz parte dessa saúde dessa mulher. Isso a gente está falando de uma coisinha, lipedema, mas a gente podia estar falando de diversas outras coisas. Muitas coisas a gente vai conseguir melhorar. Eu vou ficar perfeita, aquela coisa da perfeição. Eu falo, não, gente, só Photoshop. Exatamente. Porque nossa pele, gente, ela já tem irregularidade. Não existe, gente, ninguém lisinha. Hoje a gente fala que a gente usa uns filtros para dar aquela melhorada, né? Mas a pele, ela já tem aspecto de pele. E o aspecto da sua pele é o aspecto da pele que você está vendo aquela pessoa ali na televisão. E eu brinco, assim, eu falo, gente, até hoje não inventaram uma pílula anti-envelhecimento. Então eu falei, imagina que estranho, todas nós, assim, com 80 anos, com carinha de 15. Tudo igual. Eu falei, então, assim, é a aceitação de cada fase, né? A fase dos 20 tem a sua beleza, dos 30, 40, Exatamente. 50. E todas as fases têm sua beleza. Não adianta você se imaginar com 70 anos com o mesmo rosto e com o mesmo corpo que você tinha quando você tinha 20. Isso era uma frase de Coco Chanel, né? Você é linda aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos. E aí, por fim, cada fase tem a sua beleza. E a gente não tem que ter medo de envelhecer. Não, eu pelo contrário, gente. Eu falo a minha idade abertamente. Eu tenho orgulho da idade que eu tenho, porque ali tem muitas histórias e a gente tem que encarar desse jeito, né? Nós não somos essa menina lá do 15, eu com 15 anos pesava não sei o quê, eu não tinha celulite. Esquece, gente, que não volta mais, né? E são transformações. E as mulheres, por exemplo, que optam por ser mães, elas passam por aquela fase assim, eu acho toda grávida maravilhosa. Para mim, toda grávida é linda, me amei grávida, mas eu entendo que a mulher grávida, ela fala assim, eu tô com celulite, eu engordei, eu tô feia. Se ama, né? Depois dessa fase, vai ter a fase da amamentação. Que é super difícil, porque você já mudou seu corpo ali. Então, você tem que encarar de outra maneira, né? Então, assim, eu falo, depois da maternidade, é um tempo de se reconhecer, né? E não adianta, às vezes, você falar assim, eu quero exatamente o mesmo corpo que eu tinha. Não. Gente, pode até ter gente que consegue. Seu dia nunca mais será o mesmo, só para avisar. Sua vida nunca vai mudar. Sua vida muda, não volta mais quando você não é mãe, gente. E dizem pra mim, aí que minha mãe fala que é pra sempre, né? Que nem meu pai fala, as meninas, gente, as meninas aí tudo quase 50 anos, ele continua falando as meninas, e é isso, né? As crianças, em casa é as crianças. Então, é assim, muda tudo, né? A cabeça muda, o corpo muda. E tem uma coisa que com a vida em rede social acontece muito, que é a comparação, né? Mas eu conheço a fulana que foi mãe há 2 meses, está maravilhosa, malhando, linda. Tudo bem, aquela fulana já tinha essa rotina, já fazia isso, ela tem uma genética para isso. Você fazia tudo isso antes, então às vezes a pessoa vem numa busca desenfreada imagem, né? Depois da maternidade para conseguir voltar. Mas se você já não preparou o seu corpo, se você já não fazia antes, dificilmente vai ser a mesma coisa. A gente consegue tem que melhorar. Saber também que na hora que desliga isso aqui, olha, todo mundo é uma pessoa normal, né? Porque ninguém vai postar as coisas ruins, né? A gente vai postar as coisas boas. E a fase que você fala da pós-maternidade, todas as mulheres, por mais perfeitas que elas são, tem ali uma sequência que não tem nem como pular, né? Toda mãe sabe, né? Que é aquela amamentação, às vezes você sente dor, aí o filho não quer
não pega o peito e aquela coisa toda. E até mesmo aquelas que não amamentam, né? Você não conseguiu Acorda a a noite amamentação, toda. mas você tem a mesma demanda, né? Então é fazer a mamadeira, é fralda, é choro, e voltar à vida, né? Eu pego muita mulher nessa fase, né? Fui mãe, estou voltando, e é engraçado que eu falo, cada fase tem a sua beleza. Eu pego muitas mães recém-paridas, né? Que estão voltando a se conectar, a se entender, e eu também pego as avós, né? Então, assim, olha, já criei meus filhos, agora eu sou vó, agora eu estou olhando mais para mim. Eu falo, nossa, que bonito seria se a gente conseguisse fazer isso lá para trás. Começar a olhar para a gente, a se aceitar, logo depois de ser mãe, começar a se cuidar, colocar isso, se permitir se cuidar. Né? Porque às vezes a mulher ela tem uma questão muito grande, ela não se permite se cuidar, porque primeiro é a profissão, primeiro os filhos, primeiro o marido, primeiro... Não, se permita vai se deixando, colocar nesse lugar, não espera chegar com 60 anos para você falar, ufa, agora eu posso. Não, você pode sempre, né? Eu falo que organizando dá tudo certo. E a gente tem, hoje, nós temos, assim, tratamentos específicos para cada fase da idade? Tem. Às vezes é até o mesmo tratamento, a mesma tecnologia, porém a gente olha de maneira diferente, né? Para mim é completamente diferente tratar uma pele dos 20, 30 e cada fase a gente olha para essa pele de uma maneira, mas aí que entra a parte muito profissional. Não é a tecnologia em si. Posso aqui falar nome de duas tecnologias, o Ultraformer e o Lavian. Está super na moda, né? Super na moda, super conhecidos, são aparelhos excelentes. Mas o que faz a diferença? É o profissional que está mexendo naquela máquina. É a avaliação desse profissional em olhar. É o tipo dessa pele, a idade dessa pessoa, a queixa dessa pessoa, e aí determinar como vai realizar aquela tecnologia. E não adianta só aquela tecnologia, tem que ter todo um home care, um cuidado antes, né? Porque não adianta, a gente estava até falando disso na semana passada, com a Tagiane, que ela faz essa parte de cosmetologia, lá, os cosméticos da marca que ela trabalha. Que precisa fazer esse tratamento, a pele ela tem que estar preparada para depois receber esse laser, para o resultado ser muito melhor. Sim, você é da área, você sabe, quanto mais essa pele estiver preparada, eu falo, quanto mais essa pele está hidratada, melhor ela responde aos tratamentos. Por isso que é tão importante fazer uma avaliação, olhar esta pele, aderir tomar ao tratamento. Água, gente, é muito... isso aqui é que todo mundo Isso daí esquece. é metade do resultado. Todo mundo esquece isso aqui, tomar água, gente, é super importante, né? Super importante. E todo mundo tem em casa, esse não tem desculpa, todo mundo tem em casa. E o paciente aderir o tratamento como um todo. Então, também não é só ir e fazer uma máquina, ir e fazer um procedimento. É a gente olhar para esse paciente como um todo. E todo o tratamento ele tem começo, meio e fim. Né? Essa pessoa ela pode até se tratar continuamente, mas não é só uma tecnologia. Então, assim, eu faço pesquisa de preço para saber aquela tecnologia. Não, você tem que olhar que profissional que está por trás, que profissional que está aplicando, como ele olha para você. Que a gente tem que pontuar, inclusive nós estávamos conversando, que é essa importância de procurar profissionais realmente qualificados para estar tratando da sua saúde. É sua saúde, gente. Não é só estético, é saúde totalmente. E isso de procurar preço que você falou, acontece muito, né? Eu vejo por Pesquisa de preço, né? Hoje está em alta. Eu só queria um orçamento, eu queria fazer pesquisa de preço. Eu falo, gente, venha fazer uma avaliação de diagnóstico, porque aí o profissional vai te dar o diagnóstico e o profissional vai encaminhar qual é o melhor tratamento para você. Eu, por exemplo, tenho muitas tecnologias que eu não trabalho. E se eu souber, né, que aquela pessoa precisa de uma determinada tecnologia que eu não trabalho, eu vou indicar ela para uma profissional que faça. Então, a gente precisa ter uma avaliação.
E tem que tomar muito cuidado, gente, que tem muitas profissionais, ainda mais de estética, que vimos casos assim horrorosos, que nós comentamos aqui do caso do fenol, que são profissionais, na verdade não são profissionais, que vêm cursos ou fazem só cursos livres e se colocam lá como profissionais. Não é bem assim, né? Na sua clínica elas são todas formadas? Sim. Isso é um grande diferencial, né? Eu não posso falar do vizinho, porque eu não estou no vizinho, mas as nossas profissionais são todas fisioterapeutas, as meninas que atendem estética, spa e pilates, elas são todas fisioterapeutas formadas. Eu tenho pós-graduação, a gente tem uma outra profissional que também tem pós-graduação, então a gente consegue ter mais respaldo para tratar esse paciente, para tratar a intercorrência. Isso é muito importante, não é só ligar a máquina e passar o aparelho. Ou é só uma drenagem, é só uma massaginha. Não é, gente. É saúde. É um sistema inteiro que você mexe. Exatamente, você mexe com o corpo inteiro. Então, assim, já aconteceu de paciente chegar pra gente para fazer uma simples drenagem e falar: Érica, eu tive febre essa noite. Eu falo: que bom, pode ir embora. Mas como assim? Eu não vou fazer drenagem porque eu tive febre? Não. Né? A gente não sabe, essa febre vem da onde, porque não é indicado fazer. Eu tô com muita dor na perna, uma dor insistente, começou do nada essa dor na perna. Vou fazer massagem? Não vai. Ai, gente, me dá Você até uma vai coisa. Embora. E aí o paciente fica bravo. Fica, mas entende, aí tá né? tudo bem. Você pode vai ficar fazer bravo massagem comigo. Eu também eu vou na outra. Aí a outra vai lá, faz e desencadeia, sei lá, um Gente, trombo. pode ser uma trombose, né? Uma dor na perna que a gente está falando. Aí tem uma embolia pulmonar. Morre. Exatamente. Então, a gente começou até para esse paciente chegar, a gente já faz uma série de perguntas antes. A gente tem muito paciente que às vezes quer relaxar porque está no meio de um tratamento de quimioterapia. E ele vai para fazer uma massagem e a gente descobre que ele é um paciente em tratamento a hora que ele chega. E muitas vezes é uma situação muito delicada, porque a gente entende que aquele paciente precisa relaxar. Mas eu não posso, a minha responsabilidade profissional não pode fazer uma massagem desde que eu não saiba qual é o tratamento, que tipo de droga ele está usando, se o médico autorizou. Porque não é só uma massagem. Então, muito cuidado com os profissionais que vocês frequentam. Não é só preço por preço. A gente tem que entregar uma qualidade, a gente tem que ter uma responsabilidade toda vez que a gente toca numa pessoa, né? Porque essa pessoa pode estar tudo bem ali enquanto ela está com você, mas você também é responsável. E se essa pessoa tiver alguma intercorrência a hora que ela saiu daí, né? Então, a gente tem que saber o que exatamente o paciente apresenta para a gente saber o que a gente pode e não pode fazer. Tem que conhecer, gente. E assim, essa parte de estética, ela é muito importante porque ela traz essa autoestima. Que essa autoestima, ela é importante até para o nosso rendimento diário. Então, uma mulher que se cuida, uma mulher que se arruma, e isso parece clichê, mas não é, gente. Uma mulher, quando ela... É assim, impressionante quando eu converso com maquiadoras, já entrevistei também. É impressionante quando ela está lá. Ela senta para fazer a maquiagem, mas ela não se vê. Então, tá lá. Ela está fazendo maquiagem. E quando ela se olha, ela tá assim... Ela já cresce. Por quê? Fala, meu Deus, né? Eu estou bonita, eu sou bonita. Então, essa parte de estética resgata isso também, né? No dia a dia. É muito forte. Eu falo que isso é científico. E a gente percebe com o tratamento como elas vão evoluindo, né? Exatamente. Hoje a gente sabe, por exemplo, que mulheres que têm melasmas têm um alto índice de depressão. Por conta daquela mancha. Você fala, mas é só uma mancha no rosto. Gente, às vezes aquela pessoa, ela não tinha. Aquilo chega a atrapalhar a rotina dela, ao ponto dela ficar depressiva por conta daquela mancha. Então, às vezes ela não consegue conversar olhando para a pessoa, porque ela acha que a pessoa está olhando só naquela mancha. Exatamente. Né? Então, o quanto... Imagina uma pessoa que tem uma baixa estima por conta de uma mancha, ela faz um tratamento e isso melhora. O quanto mudou a vida dela. Então, eu falo
falo que estética é transformador, né? E a gente tem que encarar essas pessoas como que a gente está fazendo uma transformação. E nós temos o Instagram, você conseguiu aqui, para mim, manda para mim, por favor, o print. Estou aqui com o João, gente, eu quero mandar pro Neto o Instagram do Sandara, da clínica, gente, que inclusive eu fui lá na inauguração e é maravilhosa, está assim, equipadíssima, um endereço super fácil de encontrar, que é aqui perto da Santa Casa, né, uma casa, e lá tem todos esses tratamentos aqui para vocês, e eu vou mandar aqui, olha, que está como Sundara Garden Spa. Vou mandar aqui para o Neto, estou mandando para você, colocar aqui para o pessoal já ver. E ali, o pessoal já pode mandar mensagem lá? Ali por ali você consegue entender. Lógico. Lá no direct. Pode mandar no direct. Lá, tem né? o link na bio. Pelo site também, vocês têm lá um lugarzinho que vocês podem entrar em contato. Qualquer dúvida, a gente sempre responde. Às vezes, o que a nossa equipe ali, a Andréia, que fica na recepção, não consegue responder, ela passa para mim. E eu faço questão, às vezes, de explicar eu mesma para essa pessoa a dúvida que ela tem. E aí, eu sempre deixo o convite para quem quiser marcar uma avaliação, para conhecer. Às vezes, a pessoa quer se tratar, mas não sabe nem por onde começar. Falar, Érica, eu começo por onde? Então, falar, vem aqui, vamos marcar, vamos tomar um café, vamos conversar para entender por onde você pode começar. Porque cada um é gente, não é um tratamento. Eu quero 10 sessões disso. Não. Cada pessoa precisa de um tratamento. Então, ele é muito pontual. Então, você precisa agendar, você precisa ir lá conversar com a Érica e ela vai decidir para você o que é melhor e o que você vai iniciar. Aí, primeiro, porque as suas dores, o que mais te incomoda, o que você está esperando, né? E, às vezes, a gente consegue trabalhar numa equipe, né? Às vezes, a pessoa começa a fazer um tratamento, mas ela tem a necessidade, de repente, de passar com uma nutricionista, ela tem uma questão que ela pode passar com uma psicóloga, né? A gente tem a naturóloga, que é a Maria Eugênia, ela consegue tratar como um todo esse paciente. É multidisciplinar. Então, a gente consegue tratar realmente todo mundo por dentro e por fora. Então, Sundara Garden Spa, aqui um spa em Limeira, maravilhoso, que você precisa conhecer. E eu quero agradecer mais uma vez você, doutora Érica, aqui pelo convite, de estar aqui, aceito o convite para estar aqui com a gente no Farol, viu? Ai, muito obrigada, foi muito bom. E eu tô vendo que tem presente para mim aqui, olha. Você acha que eu já tô de olho, eu já quero saber o que é, eu quero agradecer muito. Eu espero que você vá lá agora, não só para conhecer, mas também para usufruir, para relaxar um pouquinho. E te aguardo lá. Com certeza, gente, eu estarei. Já fui, amei e agora eu vou voltar, viu? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo presente. E, gente, é isso e até mais. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Enquanto a vida aqui embaixo, no andar de baixo, como diz o jornalista Hélio Gaspari, a vida por aqui corre normal, lá em Brasília
a vida está em ebulição. Tudo isso porque, essa semana, o jornal Folha de São Paulo publicou o início de uma série de reportagens que ela está prometendo, mostrando possíveis irregularidades que o ministro Alexandre de Moraes estaria fazendo para acusar e sentenciar pessoas ligadas a uma área política, a uma ideologia política. Sim, porque as pessoas que ele perseguiu, que ele condenou, são todas ligadas à direita, aos conservadores. Não tem ninguém da esquerda, do PT, entre os investigados por ele. E, segundo especialistas, isso está nessa matéria, de forma ilegal. Ele usou mecanismos ilegais, irregulares, para fazer essas denúncias contra essas pessoas. Jornalistas, políticos, todos ligados ao espectro da direita no Brasil. A coisa está fervendo, já tem mais de 100 assinaturas de deputados federais que irão tentar pressionar o Senado a pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Sim, porque os deputados, a Câmara Federal, não pode pedir impeachment de ministros do Supremo, só o Senado. Então, os deputados federais, até ontem já havia mais de 100 assinaturas, vão entregar na mão do presidente do Senado um pedido para que ele instale lá no Senado o impeachment de Alexandre de Moraes. Em defesa de Alexandre de Moraes já saíram a Procuradoria-Geral da República, o governo Lula, o próprio PT, defendendo Alexandre de Moraes. Então há um momento de extrema delicadeza do ponto de vista de choques políticos em Brasília, que isso pode se desdobrar para outras coisas mais. E isso daí, ao mesmo tempo, está tomando as manchetes. A campanha eleitoral, que começa amanhã, está ficando um pouco para trás. Campanha para prefeito e vereador, nos jornais, nos sites, etc. e tal. É a vida pública brasileira sendo desvendada. E por um jornalista americano. Não foi um jornalista brasileiro que fez esse levantamento dessas possíveis irregularidades, arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. Os próximos dias serão bastante tensos lá em Brasília.